Oi, eu sou a pastora socialista Maria Aparecida. Fui chamada por Deus para segui-lo desde a minha adolescência. Trabalho em igrejas, pregando a palavra de Deus, aonde Deus me envia. Enfrentei muito preconceito durante esse tempo, pelo fato do país ser muito machista, mas eu rompi todos os obstáculos. Consegui fazer a minha formação pastoral, fiz teologia, fiz também mestrado em teologia, fiz doutorado em teologia, PhD em teologia, e tenho um grande compromisso com a causa social. Segundo a Bíblia, eu aprendi com Jesus Cristo como que nós devemos nos preocuparmos com a obra de Deus no sentido espiritual. Porque o homem ele é tricocionista, ele é corpo, alma e espírito. Com o nosso corpo nós temos contato com este mundo material, e com a nossa alma nós sentimos. A alma ela é a sede dos sentimentos. Nós temos contato com o Senhor, e é com o espírito que nós adoramos a Deus. E o nosso alvo, o meu alvo, segundo a Bíblia, pensando assim: Cristo é o autor e consumador da nossa fé. E como disse Salomão, para o entendido, o caminho da vida é para cima, para que ele se desvie do inferno que está embaixo. Então, meu compromisso é totalmente com Jesus Cristo, segundo as Escrituras Sagradas. Procuro trilhar neste caminho e explicar, ensinar a palavra de Deus para todas as pessoas, mostrando que Cristo é a única solução, que Cristo é a única saída e que Ele é o caminho verdadeiro que leva para a vida eterna. Mas aqui eu apresento para vocês algumas credenciais dos cursos que eu fiz, a minha formação de teologia, mestrado, doutorado, PhD, com ênfase em judaísmo messiânico. E tudo isso aqui foram conquistas que eu fiz, que eu consegui, para poder ter maior respeito e credibilidade, até mesmo por esse público masculino, que muitas vezes não quer dar respeito a uma mulher, por ser pastora. Mas eu rompi esses obstáculos. Barreiras surgiram ao longo da minha caminhada. Porém, eu nunca desisti de ser pastora. Houve resistência para que eu fosse consagrada a ser pastora, mas eu pensei assim: Cristo chamou todo aquele, o ID de Cristo foi para todo aquele que crê, homem, mulher, criança, seja quem for, que crê em Jesus Cristo. Quando Jesus Cristo, na sua ressurreição, ele apareceu a Maria Madalena, lá no capítulo 20 do livro de João, a partir do versículo 11, Maria Madalena foi a pessoa que teve o privilégio de ver Jesus após a sua ressurreição. Não foram os discípulos, não foi nem mesmo Pedro, Tiago e João, que eram os discípulos mais próximos, mais amados de Cristo, mas foi a mulher, foi a Maria Madalena. Foi Maria Madalena que estava lá. E Jesus mandou que Maria Madalena dissesse aos apóstolos, dissesse ao mundo que ele ressuscitou. E aí eu faço isso, que Jesus mandou Maria Madalena dizer que ele ressuscitou. E ao longo desse tempo, eu ouço pessoas que confrontam pelo fato da mulher ser levantada pastora. E aí Deus sabe que no século 21, teria sim muitas mulheres pastoras. Tanto é que no livro de Apocalipse, no livro das Revelações, quando o Senhor ele escreveu, mandou João escrever lá na ilha de Patmos, onde João estava para ser devorado pelos bichos, nas cartas que João escreveu para as igrejas, se falava sempre ao anjo da igreja, capítulo 2 de Apocalipse e capítulo 3 de Apocalipse, ele se dirige ao anjo da igreja e fala: quem tem espírito, quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ele se dirigiu dessa forma ao anjo da igreja. Ele não falou ao pastor no sentido masculino. Anjo não tem sexo, o anjo é anjo. Então o Senhor sabia que no final dos tempos Deus ia levantar mulheres para liderar, tomar à frente o comando das igrejas. E essas cartas, por exemplo, que foi escrita para a igreja de Filadélfia, Tiatira e as demais lugares que naquela época até existiam essas igrejas, hoje não existem mais. Mas por que está na Bíblia? Porque Deus sabia que no final dos tempos aquelas igrejas fisicamente não existiriam mais. Todavia,
existiriam outras igrejas que estariam pregando o Evangelho de Jesus Cristo. E por esta razão, o Senhor se dirigiu desta forma quando apresentou-se, quando falou com João, advertindo, mostrando para João como que ele deveria preparar a liderança que estaria conduzindo a igreja dos últimos tempos. E ele se dirigiu ao anjo, ou seja homem ou seja mulher, que apacente a igreja de Deus. Ou seja, todo aquele que tem a chamada de Deus. E aí é isso, amados. Eu estou a serviço de Deus. O meu compromisso é com o céu. O meu compromisso é com a Bíblia, porque é a revelação divina. A Bíblia, ela é a palavra do Senhor. E sobre a Bíblia, quando falarmos aqui, nós temos muito que detalharmos. E eu também me coloco como pastora socialista, porque eu sigo a Bíblia. Aqui no livro de Atos, eu vou ler para vocês, está escrito assim, no capítulo 4, no versículo 22, que fala assim o tema: a comunidade de bens entre os primeiros cristãos. E diz assim o versículo 32, e era o coração e a alma da multidão, dos que criam. E ninguém dizia que coisa alguma do que possuía era sua própria, mas todas as coisas lhes eram comuns. E os apóstolos davam com grande poder testemunho da ressurreição do Senhor Jesus. E em todos eles havia abundância de graça. Não havia, pois, entre eles ninguém que necessitasse de coisa alguma, porque tudo o que possuía, herdade ou casa, vendia e levava aos pés dos apóstolos, e depositavam diante dos apóstolos, e repartiam por cada um, para cada um era dividido, e ninguém sentia necessidade de coisa alguma. É o que está escrito aqui no livro de Atos, no capítulo 4, a partir do versículo 32 até o versículo 35, onde eu li. Aqui a igreja cristã, a igreja que foi instituída por Cristo, que estava sob a liderança dos apóstolos, eles tinham esse espírito socialista. Havia a preocupação com a alma do cristão e existia também a preocupação com a necessidade material, de forma que o amor de Cristo ele se completa com as obras. É a fé que funciona bem com as obras, conforme disse Tiago, irmão do Senhor. Então, é por esta razão que eu me declaro pastora socialista, justamente por isso, de acordo com a Bíblia Sagrada. Que Deus abençoe vocês.